Você que está chegando junto com a gente aqui no canal de notícias, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo em 2021. Você, meu amigo que busca algum benefício do INSS, preste atenção que muitas regras mudaram e a gente está trazendo aqui para vocês algumas mudanças, explicando, deixando mais fácil para você buscar o que é seu por direito, ok? Direto e reto, vamos para a primeira matéria do dia. Hoje nós vamos tratar sobre as carências do INSS. Se você não sabe, você não conhece as regras, assiste aí com calma. Se tiver dúvida, deixa nos comentários, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, ativa aí o sininho e vem junto. Antes de mais nada, você precisa saber o que é a carência do INSS para poder entender as suas regras, ok? A contribuição que você, trabalhador, faz ao INSS tem um objetivo muito claro: garantir que, quando você precisar, poderá usufruir dos benefícios da Previdência Social, ou seja, da sua Seguridade Social. Porém, não basta só pagar a contribuição para ter esse direito. É preciso atender também um requisito: ter cumprido um período de carências que é, nesse caso, exigida pelo INSS. É possível que você nunca tenha sido informado sobre esse requisito. Essa falta de informação é um grave problema, pois significa que você pode ter seus benefícios negados em algum momento por conta da necessidade. Ou seja, você precisa ficar atento para conhecer o que, aí no caso, você busca junto ao INSS e entender quais são as regras e saber se você se encaixa nela, ok? Você vai aprender hoje tudo sobre o que é a carência do INSS, ok? Então acompanhe até o final. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, compartilha com seus amigos e vem junto. Bom, você possivelmente já conhece o conceito de carência, não já? Aplicado em outras situações, por exemplo, no caso dos planos de saúde. Ele é um período pelo qual você precisa fazer pagamentos antes de poder usufruir dos benefícios. É esse o mesmo conceito básico na carência do INSS. É o número mínimo de contribuição mensal ao INSS que você deve fazer antes de poder receber algum benefício determinado da Seguridade Social, ou, de acordo com a Lei 8.213 de 1991, lá no artigo 24, período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício considerado a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências, ok? Regras de carências do INSS em 2021. Antes de apresentar a hipótese e os períodos de carência, vamos conhecer algumas regras gerais sobre a forma como é realizada a contagem. A primeira regra ela se aplica às seguintes categorias de segurados. Vamos lá: empregados, inclusive os empregados domésticos, trabalhadores avulsos, contribuintes individuais a partir de 2003, quando prestarem serviço à empresa com obrigação de retenção de recolhimento de contribuição. Nesses casos, o início da contagem do período corresponde ao primeiro dia do mês da filiação ao RGPS. Em outras palavras, o período de carência é contado desde o primeiro dia do mês em que você começou a realizar sua atividade remunerada, ou seja, desde quando você começou a trabalhar de carteira assinada. A contribuição para o INSS é presumida, já que não é feita pelo trabalhador, mas sim pelo patrão. Por exemplo, suponha que Pedro começou a trabalhar como empregado pela CLT de uma empresa em 20 de março. Presume-se que essa empresa vai recolher a contribuição referente a março em nome de Pedro. A contagem do período de carência para Pedro começa a valer a partir do dia 1º de março. A segunda regra aplica-se às seguintes categorias: contribuintes individuais, contribuintes facultativos e segurados especiais. Nesses casos, o início da contagem do período de carência para eles corresponde à data do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso. Em outras palavras, o período de carência é contado desde o dia em que o trabalhador pagou a primeira vez, sem atraso, uma guia de recolhimento de contribuição
do INSS, ok? Por exemplo, suponha que Maria é contribuinte individual em 27 de fevereiro e nesse caso aí, em 27 de março, ela fez o pagamento atrasado. Venci em fevereiro, mas ela fez o pagamento da sua guia com atraso. Em 15 de abril, ela fez pela primeira vez o pagamento sem o atraso da guia. Depois de 31 de março, ela fez o pagamento da guia com atraso novamente. A contagem do período de carência para Maria começa a partir de 15 de abril. Esse período não é interrompido devido ao atraso de maio. Antes de mudar de tópico, numa última observação. O segurado especial é uma categoria que engloba trabalhadores rurais que produzem regime de economia familiar, sem ser assalariados ou empregar, nesse caso, a mão de obra assalariada. No caso específico dessa categoria, a carência não é computada em termos de contribuições mensais, mas de meses de exercício da atividade rural. No entanto, o período de carência é o mesmo praticado para as outras categorias que caem sob a mesma regra. Hipótese de carência no INSS. As carências do INSS não é um requisito exigido em todos os casos. Por isso, você deve saber em quais hipóteses ela se aplica. Os benefícios que requerem cumprimento de período de carência antes do, no caso, segurado possuir ou usufruir do auxílio-doença, aposentadoria, salário maternidade e também o auxílio reclusão, ele precisa conhecer esse período. Enquanto isso, também existem benefícios que não requerem período de carência para segurados, nesse caso aí, para ser concedidos ao segurado. Em outras palavras, desde o momento em que o trabalhador se torna contribuinte do INSS, ele já tem o direito a receber imediatamente esses benefícios, desde que cumpra os demais requisitos para a concessão. Em caso de pensão por morte, salário, família e do auxílio acidente, é o caso ainda dos benefícios de serviços sociais e a reabilitação social, que não são benefícios pecuniários, ou seja, não envolve a realização de pagamentos aos segurados, ok? Fique atento, pois essa é apenas uma divisão geral. Existem regras específicas para cada um, segundo as quais um benefício que normalmente exige carência pode ser concedido sem esse requisito ou vice-versa. Você vai descobrir essas regras no próximo item, então presta atenção aí. Período de carências do INSS. Vamos lá. Para os benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, a carência de 12 contribuições mensais. Porém, em casos que tenha característica de especificidade e gravidade que mereçam um tratamento particularizado, esses benefícios não exigem carência. Para o benefício do auxílio reclusão, a carência é de 24 meses, ou seja, 24 contribuições mensais. Para os benefícios de aposentadoria por idade, por tempo de serviço especial, a carência é de 180 contribuições mensais. Para o benefício de salário maternidade, no caso de segurados que já sejam contribuintes individuais ou facultativas, a carência é de 10 contribuições mensais. Enquanto isso, para segurados especiais, o critério é de 12 meses de exercício em atividade rural imediatamente anteriores ao requerimento do benefício. No entanto, no caso de seguradas que sejam empregadas, inclusive empregadas domésticas, e trabalhadoras avulsas, o período de carência para o salário maternidade é dispensável. Também vale a pena destacar que os benefícios de aposentadoria por idade ou invalidez ou auxílio-doença ou ainda auxílio-reclusão e pensão por morte, no caso de segurados especiais, não exigem carências. Para isso, esses segurados devem comprovar que exerceram atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício. A atividade deve ter sido exercida pelo mesmo número de meses que é normalmente exigido na carência, ainda que de forma descontínua. A carência na pensão por morte, como funciona? Você já viu que a pensão por morte é um daqueles benefícios que não exigem período de carência. Porém, é importante observar que o número de contribuições realizadas
antes do requerimento do benefício, ainda tem outra consequência. Ele afeta a duração do benefício pago ao cônjuge ou companheiro. Se o segurado não tiver completado o mínimo de 18 contribuições mensais antes do seu óbito, ou se o casamento ou a união estável tiver menos de 2 anos, o benefício será pago por apenas 4 meses ao beneficiário. Por outro lado, se o segurado tiver completado pelo menos 18 contribuições mensais e a relação tiver mais de 2 anos, a duração do benefício vai depender da idade do benefício na data do óbito. Essa duração segue uma tabela estabelecida na Lei 8.213 e varia entre 3 anos e também até uma pensão vitalícia. Isso você encontra em 2 matérias que a gente deixou aqui no canal, relacionado a matérias de união estáveis e o INSS. Isso tudo você vai encontrar aqui no canal de notícias, através da playlist do Previdência Social ou então da guia do INSS que a gente deixou atualizado para 2021 aqui no canal, ok? Para deixar mais claro como essa relação entre o número de contribuições e a duração do benefício funciona, vamos usar um exemplo. Suponha que Carlos e Bruna se casaram em 1º de janeiro de 2016. Em 1º de julho de 2017, Carlos começa a contribuir para o INSS. Em 1º de março de 2018, Carlos falece. Nesse caso, o casamento atingiu mais de 2 anos, que é um dos elementos considerados para a duração da pensão por morte. No entanto, Carlos recolheu apenas 8 contribuições mensais. Portanto, Bruna vai receber a pensão por morte durante apenas 4 meses. Usando o mesmo exemplo, se Carlos tivesse começado a contribuir em 1º de julho de 2016, ele teria recolhido o total de 20 contribuições mensais antes de falecer. Então, a duração do benefício da pensão por morte recebido por Bruna dependeria da sua idade na data de falecimento do seu marido, para poder ser definida quantas, no caso, benefícios durante quantos anos ela ia receber. Se ia receber por uma pensão vitalícia, ou então, dependendo da idade dela, tem uma tabelinha que tem as datas corretas para cada uma das idades, e a gente deixou aqui no canal para você dar uma olhadinha. Então, tudo vai depender do número de contribuições com a idade que a pessoa também que vai ficar para receber a pensão tem o direito, ok? A carência no auxílio-doença e na aposentadoria por invalidez, como funciona em 2021. Outro caso que merece um comentário especial é a carência do INSS, no caso de benefícios como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Você já viu que a regra geral é um período de 12 meses, exceto nos casos que merecem tratamento particularizado? Você também pode lembrar que, quando o segurado é empregado, inclusive empregado doméstico, trabalhador ou contribuinte individual prestando serviço a uma empresa, a responsabilidade de recolhimento da contribuição não recai sobre o trabalhador, e sim sobre o patrão. Por isso, nesse caso, se o empregador, ou seja, o patrão, não recolher as 12 contribuições mensais que são exigidas a título de carência, o trabalhador não será impedido de apresentar o requerimento de benefício ao auxílio-doença e à aposentadoria por invalidez. Esse impedimento seria um prejuízo indevido ao segurado, já que quem de fato está inadimplente não é ele, e sim o patrão, porque o benefício, o pagamento já foi recolhido. Quando o contra-cheque chega, o cara já assina ali, autorizando os descontos, confirmando os descontos, ou seja, o patrão recolhe e não faz aí o pagamento que deveria ter sido feito, ok? Carência do INSS em condições de segurados. Vamos lá. Para encerrar, vamos tratar da relação entre carência do INSS e a condição de segurado. Para isso, antes é necessário entender esse novo conceito. A condição de segurado é a condição de um trabalhador que pode ser considerado segurado para o INSS. Para isso, ele deve ter uma inscrição e fazer contribuições mensais. Como já foi dito anteriormente, para algumas categorias de segurados, a contagem do período de carência começa com o primeiro pagamento sem atraso de uma contribuição. Então, mesmo que as contribuições subsequentes sejam feitas fora do prazo, isso não interrompe a contagem. No entanto, é importante observar que existe uma exigência para isso, que o trabalhador não perca a sua condição de segurado. É isso que vemos em várias decisões judiciais, com a decisão do STJ em uma ação rescisória. Nesse caso, o trabalhador em questão fez o seu primeiro pagamento sem atraso
em janeiro de 2021, ou melhor, janeiro de 2001. Depois, entre julho e outubro de 2001, ela recolheu as contribuições com atraso, mas mantinha a condição de segurado. Concluindo a informação de hoje, por isso, o entendimento da STJ foi de que essas contribuições deveriam ser computadas no período de carência. O mesmo entendimento pode ser visto na decisão do TRF4, em uma apelação. Nesse caso, o tribunal pontuou que, efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias em atraso, essas serão levadas em consideração para computo de período de carência, desde que posteriores ao pagamento da primeira contribuição realizada dentro do prazo, desde que o contribuinte individual ostente a condição de segurado no momento do recolhimento extemporâneo. Nesse artigo, você viu os principais aspectos da carência do INSS, hipótese em que ela é um requisito para a concessão dos períodos e hipótese em que ela não é exigida, os períodos praticados para diferentes benefícios, as regras gerais e as regras específicas de cada uma delas. Saber como é um requisito, como funciona, é fundamental para que você entenda quando você pode ter acesso a um benefício do INSS e não seja surpreendido com uma resposta negativa. Porém, tenha em mente que, além das informações que você viu nesse artigo, há muitos fatores que impactam na concessão de um benefício de seguridade social. Por isso, a pessoa mais indicada para avaliar o seu caso, até mesmo ajudar a reverter uma negativa do INSS, é um advogado especialista em direito previdenciário ou então um defensor público. Ele vai analisar cada caso que você, aí no caso, apresentar, o seu caso, ou de algum parente, de alguma pessoa, para poder saber qual é a melhor forma de agir, se é através da forma administrativa, se é através da forma judicial. Por isso, qualquer dúvida que você tiver de uma negativa do INSS, não fique desesperado. Procure a Defensoria Pública ou um advogado especialista com sua documentação para correr atrás do seu direito. Ele vai analisar e vai saber qual o melhor caminho a ser tomado, se dá para reverter, se dá para iniciar uma nova situação. Então você conversa com ele, ok? Essa matéria eu espero ter ajudado de alguma forma. Se você tiver um tempinho, senta o dedo no like, compartilha, se inscreve no canal. Vem junto!